Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando vier o advogado, o Consolador, que vos enviarei do Pai, o Espírito de verdade que procede de junto do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos estas coisas para que não vos escandalizeis. Lançar-vos-ão fora das sinagogas, mas ainda virá o tempo em que todo aquele que vos matar julgará prestar um culto a Deus. E vos farão tudo isto porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Eu vos disse estas coisas para que quando chegar a esse tempo, vós vos lembreis que eu vos disse. Laus tibi, Christe. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Podem sentar. A missa de hoje nós dedicamos à Santíssima Trindade, devido à grandeza desse mistério. Na verdade, todos os dias são dias de Santíssima Trindade, porque todos os dias são dias de Deus. Mas a Igreja coloca uma missa votiva, de modo especial, à Trindade, para nos fazer refletir e nos levar a essa adoração, porque tudo conflui para a Santíssima Trindade, né? O Papa São João Paulo II, na carta sobre o Rosário, ele diz, falando do Rosário, nós rezamos 10 Ave-Marias, depois um Glória. Exatamente o fio que conduz aquelas contas, né, simboliza o tempo, né? E no final das 10 Ave-Marias nós rezamos um Glória. Esse Glória é, digamos, a finalidade de toda a oração, ele diz, né? Porque tudo conflui para a glória da Trindade. Não é difícil explicar a Trindade, é impossível, porque é um mistério. Os mistérios estão acima da nossa razão, acima da nossa inteligência. Nós ouvimos, a fé vem pelo ouvido e cremos. Cremos pela autoridade que nos revela. E essa autoridade que nos revelou a Trindade foi o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus. Quando ele vem ao mundo, ele mostra que tem um Pai. O Pai me enviou. Eu vivo pelo Pai. Então ele mostra que tem o Pai. E mostra essa relação do Pai com ele. Filipe uma vez perguntou, o apóstolo Filipe perguntou a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: ainda não me conheces, estás há tanto tempo comigo? Não sabes que quem me vê, vê o Pai? E que eu e o Pai somos um? De modo que há uma diferença aí de pessoas. O Filho é distinto do Pai, ou seja, o Filho não é o Pai, mas há uma unidade de natureza. Eu e o Pai somos um. Então, o Filho de Deus vai mostrar que tem essa relação com o Pai que enviou o Filho. Só que no Filho nós vemos aí duas naturezas, né? Jesus Deus, Jesus homem. É a mesma pessoa, mas com duas naturezas, divina e natureza humana. Natureza divina, ele é um só com o Pai. Natureza humana, ele é um com o Pai por causa da união, mas ele nasceu no tempo, né? Então, quando nasce em Belém, nasce como homem. Quando ele dorme, dorme como homem. Quando ele chora, chora como homem. Quando ele morre na cruz, morre como homem. Porque como Deus ele não podia. Sofiarei do Pai, que procede do Pai, vos ensinará todas as coisas. Então, além do Pai, ele mostra uma terceira pessoa, que continua na história, nos ensinando todas as coisas, nos movendo para vivermos o amor de Deus. Então aí Jesus mostra que há o Pai, que há Ele e há o Espírito Santo. Há uma trindade.
O Pai que envia o Filho, por obra e graça do Espírito Santo, o Filho que é enviado pelo Pai. E o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo, para o Espírito Santo consolar e cuidar da igreja. De modo que nós temos aí a trindade das pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas temos uma unidade de natureza, pois se o Espírito Santo procede do Pai, e o Pai e o Filho são um só, o Espírito Santo então procede do Pai e do Filho. É o mistério da Santíssima Trindade, que nós não compreendemos porque é um mistério, mas nós cremos porque foi revelado exatamente pelo Filho, que é Jesus. E o Filho, ele revelou e mostrou mostrou as suas credenciais, que nos dá credibilidade. Pregou, morreu, ressuscitou, e a ressurreição de Cristo prova de que tudo aquilo que ele diz é verdade. E essas verdades pregadas por Cristo foram transmitidas pelos apóstolos, até com o preço do seu próprio sangue, porque todos foram martirizados, e depois então a pregação da igreja até os dias de hoje. A Santíssima Trindade é um mistério que nós devemos crer. Isso em primeiro lugar, eu creio na Trindade. Então, o que caracteriza o cristão é exatamente essa fé na Trindade. O muçulmano, por exemplo, não acredita na Trindade, acredita em Alá, como um Deus, mas não um Deus unitrino. Os judeus não acreditam na Trindade, acreditam em Deus, mas não acreditam na Trindade. Nós cremos na Trindade, porque cremos em Jesus, que nos revela o Pai e nos traz o Espírito Santo. 3 pessoas em um só Deus. Por isso, antes de ir para o céu, Jesus Cristo disse: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome, porque é uma natureza, um Deus só. Pai, Filho e Espírito Santo, porque são 3 pessoas. Um nome, 3 pessoas. Existe uma musiquinha que as pessoas costumam cantar nas missas, no início, né, que canta em nome do Pai, em nome do Filho. Isso teologicamente é errado, porque é um nome só, é o nome de Deus. 3 pessoas. Então não se canta em nome do Pai, em nome do Filho, como se fossem 3 nomes. É um nome só, Deus, um só. São 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é uma verdade de fé. Muito bem. Esse mistério é para nós acreditarmos, eu creio. Mas é um mistério também para nós celebrarmos, porque nós adoramos ao Deus unitrino. Por isso, como eu disse no início, o Papa São João Paulo II dizia: tudo conflui para a glória de Deus. Então, todas as nossas ações, orações, tudo leva para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De modo que a Trindade é para ser glorificada e adorada. Deus não precisa de nós, não precisa da nossa glória, mas a glória que nós damos a Deus é uma glória devida a Ele, porque Ele é Deus, e essa glória não aumenta a glória dele, mas nos dá mais capacidade e mais união com Ele por essa glória que nós damos a Ele. Por isso, tudo que existe no mundo existe para a glória de Deus. Então, todo o trabalho pastoral, todas as nossas orações, todas as nossas ações, toda a liturgia, tudo isso é para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Então, nós glorificamos a Deus com as nossas ações. Vocês vejam de manhã cedo, quando a gente acorda, a gente ouve os pássaros cantando. Estão glorificando a Deus. As árvores, as flores, os campos, os animais, os rios, todas essas obras
cantam a glória de Deus. Só que cantam a glória de Deus de modo irracional, pelo fato delas existirem. Uma flor canta a glória de Deus, não porque ela seja racional, mas pela sua própria existência. Porque Deus expressa ao criar uma flor o seu amor. E o seu amor por nós. Agora, o ser humano, nós temos inteligência. Então, nós glorificamos a Deus de modo racional. E colocamos todas as outras coisas para glorificarem a Deus. Então, nós temos aqui no altar as flores. Elas, por si só, glorificam a Deus conosco. Não é que elas cantam glória, mas a glorificação que elas dão a Deus, dão por nós, através de nós. Coloquei uma flor no altar, ela está glorificando a Deus, porque eu estou glorificando a Deus. Assim, toda obra da natureza canta a glória de Deus através do homem. O homem deve usar a natureza para cantar a glória de Deus. Por isso é errado dizer que a natureza deve ser glorificada, deve ser honrada. A natureza é obra de Deus para a glória dele, através do homem. Então isso não dá direito do homem destruir a natureza no sentido de com outra finalidade, senão a glória de Deus, que vai ser com a manutenção do homem, com o crescimento do homem, mas tudo deve ser para a glória de Deus. A natureza não é uma deusa. Não é correto dizer a mãe terra. Isso é errado. Isso é errado. Deus é pai. A terra não é mãe, a terra é uma natureza, é obra de Deus. E o homem é rei, inclusive rei de toda a criação. É mais importante do que toda a natureza junta. Lógico que deve cuidar da natureza para o bem comum, não só da geração atual, como geração futura. Mas deve usar como Deus mandou, e de cultivai, cuidai, governai e tudo mais. Então, a Trindade é para ser glorificada. Então, essa é a atitude nossa para com a Trindade. Nós glorificamos. Mas a Trindade também é para ser vivida. Há em nós, pelo batismo, uma inabitação da Santíssima Trindade, que mora em nós. Então, quando nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de modo que a Trindade mora em nós. Deus mora em nós. Carregamos a Deus dentro de nós. Houve um santo que quando teve um filho, uma vez viu o filho dormindo, foi lá e beijou o peito do filho. A esposa perguntou: por que está beijando o peito do seu filho? Ele disse: estou beijando Deus, porque Deus mora ali dentro dele, está em estado de graça, mora dentro dele. Não é que ele é Deus, mas Deus mora. Deus mora em nós. Nós temos que viver esta presença de Deus em nós, dentro de nós. Então, quem mora em nós, pela graça, é a Santíssima Trindade. Então, a Trindade para ser... Então, se a Trindade mora em mim, onde eu vou, a Trindade vai comigo. Então, o que eu faço, a Trindade está junto. Então, eu tenho que fazer coisas para honrar a Trindade, que mora dentro de mim também. Então, nós temos aí a Trindade para eu crer, eu tenho que acreditar nesse mistério, é para eu glorificar, para eu celebrar e para eu viver com ela dentro de mim. Então, essa é a grandeza do cristão, né? De conhecer, viver e amar e celebrar a Santíssima Trindade, né? Que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Nós honramos o Pai através do Filho com o Espírito Santo. Amém.